Salve família, sejam bem-vindos ao canal Top Mais Cortes Podcast. E nesse canal vocês vão encontrar cortes do Podpah, cortes do Flow Podcast, cortes do Inteligência LTDA, Vênus Podcast. Então você aí, se inscreve aí no canal, links na descrição, bora pro vídeo. Você também, desde pequenininha, você sempre trampou, Você voou, sempre desde foi nova? assim também? Então, eu sou de uma família bem tradicional. Meu pai era enfermeiro foi enfermeiro da Segunda Guerra Mundial. Então ele era muito tradicional. Nossa, ele deve ter visto cada barbaridade. Muita mesmo. A gente até hoje ainda tem guardado o capacete dele. Sentar com ele pra conversar deve ser, ele contar as Ele não histórias. tá mais vivo, mas realmente, ele tinha muita história pra contar, ele contava muita coisa horrível da guerra. Imagino. E aí, eu era de uma família extremamente tradicional, mas comecei a cantar muito cedo, a dançar muito cedo. Não sei, acho que não é da época de vocês, as Melindrosas. Não. Que era um grupo infantil que cantava música de roda, tipo Atirei o Pau no Gato, Cirana. só que em dance, em discoteca. E essas meninas eram as minhas irmãs, porque a gente fazia isso em casa. E aí, quando eu comecei com elas, com as Melindrosas, que eram as minhas irmãs, e no fim as coisas foram acontecendo sem a gente esperar. Mas você era bem novinho? Quantos anos você tinha quando você começou? Eu tinha... Na verdade, eu comecei a cantar quando eu tinha uns 5, 6 anos. Mas aí, depois eu estudei no Objetivo, lá na Paulista, e eu fui contratada pelo Maestro Zácaro para fazer o festival, aquele o FICO, que era o festival interno do Colégio Objetivo. E acabei sendo contratada para ser crooner da banda. Então eu comecei desde cedo a cantar. E aí, lógico que comecei a trabalhar cedo, porque eu adorava ter meu dinheiro. Meu pai um dia pegou uma mini saia minha e falou assim, não quero que use mini saia aqui em casa, enquanto eu te bancar, vai usar o que eu quero. Pegou uma tesoura e cortou minha mini saia. Eu falei, ah, é? Então tá. Eu tocava violão, peguei umas alunas, comecei a dar aula de violão e no final do mês comprei o mesmo tecido, minha mãe fez a mesma sainha. E aí ele, eu rasguei essa saia, como é que você tá com ela de novo? Eu vou rasgar. Eu falei, você disse que quando eu tivesse meu dinheiro, eu podia usar o que eu queria. Então, eu comprei com meu dinheiro. E agora eu uso o que E eu foi quero. assim que eu comecei a aprender a ser independente. Desde criancinha? Desde pequena, desde novinha, aprendi a ganhar meu dinheiro. Quando eu queria alguma coisa, eu corria atrás. E assim eu criei meus filhos. Porque assim, hoje a gente pode ter, mas amanhã pode não ter. E eu ensinava eles assim... dava tudo pra eles numa semana. Na outra semana, amanhã eu quero... Olha, pede pra comprar biscoito, não sei o quê. Não tem, não. Mas como não tem, você não tá trabalhando? Tô, mas não tem. Porque vocês têm que acostumar tendo e não tendo. Sim. Porque um dia pode acontecer de não ter e vocês têm que viver sem. Minha mãe é assim. Então eu ensinei eles a ter e a não ter. A dormir na cama e a dormir no chão. A dormir sozinho e a dormir na aglomeração. É assim. Desde sempre. Então por isso que eles se viram muito bem, novinho já em outro país, pô. Tranquilo, fiquei criado assim. E tipo, quando foi que você conseguiu fazer o início do seu sucesso ali? Como que foi? Foi quando, assim? Foi uma música? Foi o que aconteceu? Olha, foi tudo inesperado. Eu tava linda fazendo meu vestibular para comunicação. Entrei, ia começar. Quando aparece o Mr. Sun, que vocês não conhecem, mas foi o maior DJ daqui de São Paulo, que ele era argentino. E ele tocava numa boate chamada Aquários, que era muito famosa. E aí ele me viu na TV, no Silvio Santos, foi na minha casa, me contratou, que foi quando começou a história da Gretchen. E a primeira música, que foi o Friclê Bumbum, foi um estouro, né? Mas como você já frequentava já os programas? Por que você acha que você despertou Não, essa na atenção? verdade, eu fui fazer o programa do Silvio Santos como caloura. Porque eu queria ganhar o prêmio, porque naquele dia era meu aniversário e eu queria dinheiro pra fazer festa. Sempre querendo ganhar dinheiro. Sempre atrás do lógico, dinheiro, sempre lógico. atrás de ter dinheiro pra fazer minhas coisas. Aí eu fui, ganhei o dinheiro pra fazer a festa, preparei o meu aniversário. Quando eu chego em casa, aí esse meu produtor apareceu lá, representando a gravadora, e me contratou. Mas, caralho, velho, que doideira, né? Tipo, Foi porque tinha que ser. Sabe quando né? as coisas acontecem porque tem que acontecer? Você não teve receio quando ele apareceu? Você falou assim, eita, minha vida pode transformar, virar de cabeça pra baixo. Você não deu uma assustada? Se eu te falar que até hoje eu não entendo nada do que aconteceu. Sério? Porque assim, medo eu só tenho de barata. Mais nada. você não... Só foi. E quando você gravou, você lembra o seu primeiro programa? Como que foi quando você virou Olha, artista, o Gretchen? primeiro programa também não é da época de vocês. Tinha um apresentador que chamava Carlos Imperial. Aí
tinha as bailarinas deles, todas eram coelhinhas da Playboy. E aí elas ficavam dançando de coelhinha da Playboy. E ele era assim, o temido, que ele era o comedor, o cara que queria sair com todo mundo. E todo mundo, a mulherada temia ele, né? De ficar sozinha com ele, de estar no programa dele. Claro, eu também, eu tinha 18 anos. E aí, quando eu apareci no programa dele, o meu divulgador, que é... Eu falo dele até hoje, em todos os lugares. Com certeza ele deve estar me vendo lá em Goiânia, porque ele ainda é vivo e ele é maravilhoso. E ele que me ajudava a sair fora dessas coisas, porque eu não sabia nada. E ele falava assim pra mim, nunca diga não, mas nunca diga sim. Você sempre vai levando eles na maciota. No dia que eu tive que entrar pra falar com a Imperial, eu falei, meu Deus, eu vou entrar nesse camarim com esse homem. Que depois, o que eu faço? Ele falou, fica tranquila. Aí, na hora certa, ele entrava dentro do camarim, aparecia e me salvava. Então, foi assim, eu tive muita sorte de ter uma pessoa do meu lado que me ajudava. E o primeiro programa foi o dele. Depois do dele, fiz o Silvio Santos, Qual é a Música, que era um programa de domingo que tinham competições musicais. Sim. Eu fiquei 6 semanas, porque eu fui a vice-campeã. E aí, pronto, aí estourou. Mas aí, você ia aparecendo na TV, qual que era a repercussão sobre você? Tipo, nossa, essa Gretchen, ela é... O símbolo sexy do Brasil. Nossa, Era eu- isso. Putz, Porque eu mano. dançava de shortinho naquela época. O meu shortinho hoje é um bermudão, né? Naquela época. Então, eu dançava de shortinho, dançava de costa pro público, rebolava. Que era algo, tipo, inovador ali, tipo, Não, novo. e assim, e era muito afrontoso uma mulher dançar de costa pro público. Eu dançava com vestido transparente, que aparecia calcinha. Não, era assim, hoje todo mundo usa isso, até porque tá na moda agora usar o vestido transparente. Mas naquela época era um absurdo, e eu fazia já tudo isso com 18 anos. E foi um estrondo no Brasil. Mas você foi muito criticada por isso, é? Eu fui Gretchen? censurada. Eu fiquei um mês que a censura proibiu de fazer televisão. Como assim? Tinha ditadura naquela época. Nossa. Você teve que ficar um mês. Sem aparecer em nenhum programa de TV. Mas como que foi? Batendo na sua porta? Não, na gravadora. Falaram pra gravadora que eu não podia mais fazer televisão, porque era abuso de... Que quando mostra muito, Tá. aí não podia. Então, Eu imagino que nessa época, Gretchen, os programas ficavam competindo pra quem você ia, né? ficavam sim. Eu imagino. Era Chacrinha, era Qual é a Música, era Bolinha, era todos os programas de televisão. O que era o programa do Chacrinha, assim, pra o pessoal da nossa idade entender? Porque muita gente fala muito bem. E qual o nível de exposição, eu falo de disposição boa, assim, tipo, de impulsionamento era o Chacrinha, assim? Porque a gente vê os vídeos, se a gente for analisar, é completamente um programa fora dos padrões, assim. Joga bacalhau, Era uma e ele zoeira, com um telefonão aqui na frente. Então, eu comparo ele, vamos fazer uma comparação com uma pessoa da internet, que eu amo e que eu acho que ela é, assim, extremamente criativa e que ela é... Acho que se ela tivesse nascido naquela época, ela seria o Chacrinha daquela época, a DK. A DK, ela é criativa, ela inventa novidades. Teve a farofa, agora teve o desfile. Nossa, você viu Ela é esse demais, O desfile? desfile mano. foi simplesmente maravilhoso. Ela colocou todas as pessoas de todos os jeitos. Eu acho Ela que foi faz, extremamente acontece mesmo. inclusiva. Então, assim, o Chacrinha era isso. Ele aceitava todo mundo no programa dele, independente de ter sucesso ou não ter, de ser gordo, ser magro, ser feio, ser bonito. Ele queria o artista, a criatividade. Era a arte que o artista tinha para passar. Caramba, e você acha que o programa dele foi o que mais te deu o impulsionamento, assim, midiático? Não, foram todos. Foi assim, tudo muito junto. Cada um tinha um nicho de público. O Silvio Santos era bem família. O Chacrinha era a juventude da época, porque era muito musical. O Carlos Imperial era mais à noite, era mais o pessoal que saía de noite. Então, assim, todos eles, ao mesmo tempo, tinham o seu nicho, e é por isso que eu atingia todo mundo, né? Eu não tenho noção do que é ser famoso nível, assim, tipo, televisão Brasil de todo, né? todo fim de semana, estar na TV de talvez todos os dias e talvez no mesmo dia em várias emissoras. Era desse jeito. Então eu fico imaginando como é que foi o começo da sua vida adulta, assim, que você tinha 18 anos, quando tudo isso aconteceu, o choque que foi, porque de repente você era anônima e de repente você era a mulher mais cobiçada do Brasil, talvez. Eu era anônima,
filha de um militar, que não Nossa. saía de casa sem a mãe. E rasgava suas mini saias. É. E da noite pro dia, eu passo a ser a mulher mais desejada do Brasil, que posa nua, que aparece em todos os programas e que eu perdi a juventude. A minha adolescência eu não tive. Porque quando eu fiz 18 anos, eu estourei, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava de segunda a segunda, eu fazia uma média de 6 shows numa noite, num sábado. Nossa senhora. Eu começava tipo 8 horas da noite e terminava às 6 horas da manhã. Que isso. Então eu fazia mais de. Era assim, uma média de mais de 50, 60 shows num mês, às vezes. Nossa, e como que era a sua cabeça? Porque, tipo assim, se eu fosse uma mulher famosa, estourada, todo mundo me querendo, eu não sei como que ia ficar minha cabeça, não subiu pra cabeça? Como que foi pra você se manter ali, cara? Olha, não subiu até hoje. Porque às vezes quando eu me olho assim no espelho, eu falo, gente, 1,58 de altura, baixinha, morena, uma beleza igual a de todas as cariocas que existem no Rio de Janeiro. O que eu tenho de mais? É uma coisa de carisma. Carisma. É uma coisa Carisma. que é porque Deus me escolheu pra ser a Gretchen. Porque assim, não tem explicação. Seu nome chama muita atenção. Também. Verdade, é um nome diferente, né? E é teu nome mesmo, né? Não, meu nome Não é é? Maria. Mas o Gretchen, eu pensava que era Maria Gretchen Não, é mesmo. Maria Odete, meu nome. E como é que surgiu o Gretchen? Gretchen é o nome de um filme alemão. E aí a gravadora queria, porque eu ia ser lançada cantando em inglês. Na época que eu fui lançada, eu apareci cantando em inglês. Eu não podia ser Maria Odete nunca. Aí eles, não, você tem que escolher um nome. Aí eu tinha escolhido, pensei em tudo, Jéssica, uns nomes assim bem diferentes. Mas aí eu tava num ônibus na Praça da República e vi anunciado, Aleluia Gretchen. Falei, é esse nome, ninguém conhece. Escrevi, né, levei pra gravadora. E eles falaram, não, ninguém vai conseguir falar, ninguém vai lembrar, vão escrever errado, é melhor não. Aí eu sei que aceitaram. E aí foi o único, porque ninguém tem esse nome. É, Gretchen eu nunca E é vi. muito bom, tudo, tipo, chama atenção. É marcante, né? Gretchen. E Gretchen, na verdade, é um diminutivo de Margarida em alemão. Ah, então ficou bonito, pô. É. Ficou bonito. Mas, tipo assim, nessa fase, o que era o mais legal, assim, nessa fase, nesse momento da sua vida? Porque você